Pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar hoje o nosso encontro falando um pouquinho a respeito das implicações pedagógicas da psicogênese. Então, primeiramente, o que a gente precisa pontuar? Quais são as implicações pedagógicas da psicogênese? Ou seja, quais são as implicações didáticas, quais são as implicações metodológicas da psicogênese da língua escrita para o nosso trabalho em sala de aula. O que a gente tem que ter, qual é o primeiro ponto? A psicogênese, ela dá um norte para que a gente saiba quais são os conhecimentos de escrita que as nossas crianças têm. Então, o primeiro ponto, a primeira implicação pedagógica é que eu consigo diagnosticar, eu consigo compreender, eu consigo mapear quais são os conhecimentos de escrita que as minhas crianças têm. Essa é a primeira implicação. Uma segunda implicação que demanda dessa primeira, né, que decorre dessa primeira, é que eu sabendo quais são os conhecimentos de escrita, ou quais são as hipóteses de escrita, ou o nível conceitual linguístico em que a minha criança está, eu consigo pensar em situações didáticas, eu consigo pensar em sequências didáticas que são mais adequadas, que são mais desafiadoras a essas minhas crianças, ok? Então, por que é importante eu, então, diagnosticar, fazer um levantamento, uma sondagem para entender as hipóteses de escrita? Para eu conseguir pensar em atividades didáticas que sejam mais adequadas a essas minhas crianças. Eu posso começar um ano letivo tendo a maioria da minha sala silábica alfabética, ou seja, já entenderam o processo de fonetização da escrita. No entanto, eu posso pegar em um outro ano letivo uma turma em que todos são pré-silábicos, ou seja, todos estão ainda muito no início do processo de compreensão, dentro daquele percurso de apropriação da escrita, eles estão muito lá no início, ou seja, eles nem sabem ainda que a escrita representa a fala, eles ainda relacionam a escrita ao desenho, então eles estão ainda num processo muito inicial de compreensão da escrita. Com isso, as minhas atividades, a minha forma de trabalhar a intervenção pedagógica será diferenciada, será adequada a esses conhecimentos de escrita que as minhas crianças apresentam. Então, quando a gente pensa nas implicações pedagógicas da psicogênese, nós temos que pensar que ela vai, na verdade, dar um norte aí para o nosso trabalho, né? Ela vai, na verdade, oferecer para a gente um panorama de quais são os conhecimentos, de quais são os saberes, de quais são as hipóteses que as minhas crianças têm, certo? Então, isso é algo bastante importante para o trabalho, tanto para a questão de eu planejar as atividades, planejar as situações didáticas, e quando eu falo em situação didática, eu não estou falando só da atividade em si, eu estou falando da atividade que eles vão realizar, eu estou falando das parcerias que eu vou viabilizar. O que são as parcerias? É muito interessante na alfabetização que eu coloco as crianças agrupadas, ou seja, de preferência, né, para não ter assim, uma certa indisciplina, eu coloco essas crianças em dupla. Para eu fazer isso, o que eu preciso também pensar? Qual o conhecimento dessa parceria? Qual o conhecimento de escrita que cada criança tem nessa parceria? Para eu poder fazer uma parceria mais produtiva. Para eu pensar que uma criança, né, pode contribuir com a outra nesse momento da parceria. Ou seja, elas podem trocar informações, elas podem trocar ideias, e elas podem, inclusive, intervir na forma como a outra pensa. É muito comum a gente ver crianças sentadas juntas, e que uma vira para a outra e fala, fulano, mas você escreveu... eu dou sempre o exemplo da borboleta, vou continuar nele, né? Você escreveu borboleta com P, mas é com B, enfim. Uma criança acaba fazendo o quê? Questionando a outra. Esse questionamento gera também um processo de reflexão. Então, outra criança vai ficar pensando, poxa, eu escrevi errado, ou de fato não é, como é que eu escrevi? Ou seja, ela vai olhar para a escrita que ela produziu e vai pensar, e vai refletir um pouquinho
sobre o que ela usou ali, se aquela letra é adequada, ou se a quantidade de letras não foi adequada. É importante que a gente pense que essas crianças estão a todo momento refletindo sobre quantas letras usar e quais letras usar. Elas estão pensando no aspecto quantitativo de escrita e no aspecto qualitativo. E essas questões, elas são muito favorecidas, né, essa reflexão toda é muito favorecida quando a gente pensa nessas parcerias. Então, isso é algo importante, faz parte desse planejamento da situação didática. Outra coisa importante também, que surge dessa implicação pedagógica da psicogênese, então a gente disse aí que a gente tem a sondagem, essa sondagem acaba nos dando um panorama para pensar em situações didáticas. Essa situação didática é a atividade que a gente planeja em si, mas também é a organização da parceria, e o outro ponto é a organização da intervenção. Que intervenção? A intervenção que eu, como professora, faço quando a criança está produzindo, ou quando a criança está realizando a atividade dela de alfabetização. Então, a todo momento eu estou passando pelas carteiras e estou observando o que as crianças estão escrevendo, a forma como estão escrevendo, eu abaixo, eu pergunto, olha, por que você escreveu assim? Por que você... Olha, e essas perguntas também vão me dando informações a respeito desses conhecimentos de escrita. E eu também vou jogando questões ali para que elas consigam pensar sobre a escrita e avançar. É importante que a todo momento eu esteja fazendo esse trabalho de intervenção, tá? Porque esse trabalho de intervenção que vai viabilizar aí um avanço, uma progressão, um entendimento melhor a respeito da escrita, tá? Então, fechando essa questão das implicações pedagógicas da psicogênese, vocês percebem aí a relevância que existe quando eu sei de fato, conheço as hipóteses de escrita e sei de fato fazer uma sondagem pertinente com as minhas crianças, ou seja, eu sei fazer uma sondagem que de fato consiga levantar os conhecimentos de escrita que elas apresentam. Esse trabalho de levantamento de conhecimentos prévios e de inclusive favorecer um processo de acompanhamento no avanço da apropriação do sistema de escrita, isso é algo muito importante para o meu trabalho como professor alfabetizador. Eu digo sempre que o professor alfabetizador, ele tem que ser alguém que seja um intelectual. Um intelectual para quê? Para ter toda essa clareza, para ter toda essa segurança de poder saber o que exatamente está fazendo e de como está fazendo, e como que vai conduzir todo esse processo, certo? Então, eu queria fechar com vocês essa questão das implicações pedagógicas, e se houver alguma dúvida, vocês podem me enviar aí que eu esclareço.